Sabe os alimentos que você consome no dia a dia? Pois é, talvez você ainda não tenha prestado atenção ou se perguntado de onde vêm e como são feitos. Principalmente aqueles altamente industrializados. Pois é, a indústria alimentícia é uma das mais poderosas do mundo e está cheia de segredos. Muitos alimentos são feitos de partes de outros alimentos que você nem imagina. Pedaços de pele, ligamentos, tendões e ossos misturados com muitos outros produtos químicos para conservar, realçar o sabor e esconder certos defeitos. Sim, em muitos alimentos que você consome, na verdade o gosto vem mais de produtos químicos do que do alimento em si. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. 11 segredos da indústria alimentícia. Galera, o canal tá bem no início e a ajuda de vocês agora é crucial para eu continuar a produzir conteúdo. Então, gaste um segundo do seu tempo e se inscreva no canal e deixe seu like. Agradeço de coração. Cada vez mais, as pessoas vêm se questionando sobre os alimentos que consomem. Elas querem saber quais alimentos são mais saudáveis e quais são mais prejudiciais à saúde. Mais além, os consumidores também estão buscando saber a origem dos alimentos, além de lerem rótulos para saber a composição exata dos produtos. Sim, você não pode confiar apenas no marketing e na embalagem que as empresas elaboram para os produtos, pois muitas vezes elas tentam maquiar e induzir o consumidor sobre as características reais dos seus produtos. Então, se liga só em alguns segredos dessa indústria. Número 11. Carne processada. A carne processada é um misto de vários restos de outras carnes utilizadas pela indústria, com um monte de outros químicos. Chamar de carne pode até ser um exagero, tamanha mistura de outros elementos. Talvez o que menos tenha nesses produtos seja a carne em si. Entram na lista de carnes processadas os presuntos, salsichas, salames, entre outras. Além disso, elas contêm dois ingredientes bastante perigosos, o nitrito e o nitrato. Esses dois são conservantes perigosos, usados na indústria alimentícia para inibir o crescimento de bactérias nocivas. Diversas pesquisas apontam que eles se tornam nitrosamina dentro do nosso corpo, composto esse capaz de causar câncer. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já declarou que as carnes processadas estão dentro do grupo de carcinogênicos, ou seja, alimentos que possuem mais chance de colocarem a vida das pessoas em risco. Também, as carnes processadas podem causar diversos tipos de câncer, como câncer de pâncreas, cólon e reto. Um estudo chegou a apontar que se você ingerir uma salsicha por dia, já pode aumentar o seu risco de câncer em 21%. Número 10. Chocolate. Existem muitas pessoas apaixonadas por chocolate por aí. Se você for uma delas, já escreve aí nos comentários e diz se é um chocolatra assumido. Como você já deve saber, um ingrediente indispensável para o chocolate é o cacau. Uma das coisas que muitas pessoas não sabem é que o cacau é amargo. Sim, o sabor doce do chocolate vem do açúcar e de outros ingredientes. Em muitos chocolates, entretanto, a quantidade de cacau é baixíssima e muitas empresas preferem adicionar outros produtos para simular o gosto do chocolate e deixá-lo mais saboroso, como o leite e o açúcar. Então, se você provar um chocolate meio amargo ou amargo, saiba que ele tem uma concentração de cacau mais alta, e um chocolate com mais cacau tende a ser mais saudável. Número 9. Mel. Para fazer uma pequena quantidade de mel, é necessário um trabalho enorme das abelhas, além de uma quantidade enorme delas.
Logo, não existe quantidade de abelhas o suficiente para dar conta do consumo mundial de mel. Então, a indústria criou um mel falso, que é uma mistura de muitos outros componentes para tentar imitar o seu sabor, tais como açúcar, glicose, aromas e xarope de milho. Além de falsificar o mel, eles também usam esse produto para fazer o mel original render mais. Esses outros produtos adicionados podem causar o aumento da pressão arterial, bem como diabetes, devido à quantidade enorme de diversos tipos de açúcar. Número 8. Fast Food. Esse conceito de alimentação já tão presente em nossas rotinas. Claro que muitas pessoas já sabem que eles não tendem a ser saudáveis. Geralmente, esses alimentos têm alto teor de sal, gordura e açúcar. Além disso, a maior parte desses alimentos são minadas de conservantes e outros químicos que não fazem nada bem para os nossos organismos. Acontece que os alimentos estragam rapidamente, e do momento em que são produzidos até o momento em que são consumidos de fato, passam-se muitos dias. A solução da indústria alimentícia é justamente a utilização de conservantes e outros aditivos para evitar que a carne apodreça e que o pão embolore, por exemplo. Número 7. Refrigerante zero e adoçantes. Se você está em processo de melhoria na sua alimentação, com certeza um dos primeiros itens a serem cortados são os refrigerantes. Porém, muitas pessoas apenas trocam a versão normal do refrigerante por uma light ou diet para evitar as calorias vindas dos açúcares. Só que esses produtos utilizados no lugar do açúcar não são saudáveis. Sim, são utilizados diversos químicos para simular o sabor e a doçura do açúcar, e esses compostos fazem muito mal ao nosso organismo. Além disso, esses refrigerantes adoçados artificialmente geralmente têm mais sódio do que os refrigerantes normais, e isso também é muito ruim. Número 6. Iogurte. Provavelmente você deve achar esse produto totalmente saudável, não é mesmo? Só que não é bem assim não. Grande parte dos iogurtes tem uma boa quantidade de açúcar, podendo ser, muitas vezes, maior do que os refrigerantes. Se você já provou alguma vez o iogurte natural, sabe que ele tem um gosto bem diferente, sendo mais azedo e bem menos doce. O iogurte geralmente encontrado nos supermercados tem muito açúcar e outros compostos para deixar o sabor mais agradável. Número 5. Maçã. Sim, sobrou até para as maçãs. Já notou como algumas maçãs são bem brilhosas, lustrosas e com uma cor bem viva? Parecem até mesmo aquelas de filmes e desenhos. Você não sabia, mas muitas maçãs são lustradas com uma cera para fazer esse acabamento. Só que essa cera não faz bem para o nosso organismo. Então, você deve lavar bem as maçãs toda vez que compra, para deixá-las o mais natural possível. Número 4. Sucos de caixinha. Outra coisa que você deve ficar alerta são os sucos de caixinha. Quando você escuta a palavra suco, já vem em sua mente frutas e coisas saudáveis. Só que não é bem assim. Grande parte dos considerados sucos não são totalmente compostos de frutas. Estranho, né? Se é suco, deveria ter apenas fruta. E o pior, muitos sequer têm uma quantidade mínima exigida. Outra coisa são aqueles sucos chamados de néctar de fruta. Eles têm uma quantidade bem baixa de fruta e possuem bastante água, corante e açúcar em sua composição. Número 3. Larvas e dejetos. Uma das coisas que a indústria tenta esconder de você é o fato de que diversos alimentos possuem excrementos de larvas e de ratos, além de partes de insetos. E sabendo que não tem como se livrar totalmente disso, é que existem leis que aceitam uma quantidade mínima dessas partes de insetos.
Eles alegam que esses fragmentos e essa sujeira não chega a fazer mal para a saúde. A lista de alimentos que contém essas partículas inconvenientes vai de molho de tomate, pasta de amendoim e café, a bolachas e chás. Como a indústria não tem um controle total de todos os alimentos, então a Anvisa, que é a agência que controla a vigilância sanitária aqui no Brasil, permite uma pequena parte desses dejetos. Número 2. Produtos vermelhos. E voltando aos insetos, você sabia que a coloração vermelha dada a muitos alimentos vem de um inseto chamado cochonilha? Sim, a cochonilha é um inseto escamoso lá do México. Porém, ela não está nos alimentos de maneira acidental, mas sim proposital, justamente para dar a coloração vermelha aos alimentos. O corante extraído da cochonilha pode ser encontrado em iogurtes, bebidas, sorvete, gelatina e muitos outros. Um dos problemas desse corante é o método de extração, que é bastante cruel, e são necessárias aproximadamente 70 mil cochonilhas para produzir apenas meio quilo de corante. Se você não quiser consumir esses produtos, basta ler os rótulos. Muitas vezes não vem escrito contém corante de cochonilha, mas sim diversos outros nomes, como corante natural carmim de cochonilha, corante natural, CI 75470, E120, vermelho 3, carmim cochineal, corante CI, INS 120, corante natural ácido carmínico. Número 1. Queijo. Queijo é uma coisa que está disponível em todos os mercados e também existem diversos tipos. Acontece que alguns queijos que a gente encontra nas prateleiras não são exatamente aquele queijo original anunciado. Para economizar, a indústria de laticínios que produz os queijos acaba substituindo alguns ingredientes dos queijos por outros mais baratos. O leite, por exemplo, pode ser substituído por um concentrado de proteína do leite e também concentrado de soro do leite, na tentativa de simular o verdadeiro leite. Isso é muito mais barato, porém, não é o leite de verdade. Então, você acaba pagando por um produto falsificado. Logo, é bom dar uma olhadinha no rótulo para ver quais ingredientes estão presentes no queijo que você pretende comprar. Você já sabia desses segredos? Qual é aquele que mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. Também já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!